Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Dando continuidade, porque no vídeo de ontem muita gente pediu mais sobre ignição, inclusive olha só como o sprint de 2026 é muito forte. Vai no vídeo anterior que eu postei ontem, vou deixar ou na esquerda ou na direita aqui, tá? Um vídeo sobre ignição, gente falando, cara, eu já fiz curso, inclusive já fiz teus cursos, e essas dicas que você deu aqui nesse vídeo nem no teu curso pago tinha. Então, para você ver como esse sprint de 2026 aqui tá muito forte, que eu tô entregando coisa que às vezes não tem nem nos cursos pagos do mercado, nem no meu, como você viu nos comentários do vídeo anterior. Beleza? Então assim, sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Show? Vamos lá então. Aqui na tela, gráfico de ignição padrão, né? Ou seja, o que acontece? No vídeo anterior eu expliquei alguns detalhes, né? E o principal detalhe é o que esse gráfico significa. Então, um breve resumo, porque é muito importante. Ah, Kevin, mas você já falou no vídeo anterior, mas é importante a gente relembrar cada passo que a gente dá para que você entenda melhor. Vamos lá. Aqui bem na esquerda nós temos o retorno 12 volt. Aqui, vou colocar em verde, nós temos o nosso tempo de carga, né? Tempo de carga. Dei uma dica super fantástica para testar central através deste gráfico aqui, né? Aqui você aprendeu que isso daqui é a tensão de disparo, só que mais profundamente é a tensão de ruptura dielétrica, né? Ou seja, é o quanto de tensão eu precisei para romper as moléculas de ar e criar o meu arco elétrico, né? Depois você aprendeu também que aqui é o nosso tempo de queima, né? Ou seja, é o nosso arco elétrico, é o tempo do meu arco elétrico. Então vou botar aqui tempo de queima. E depois, por último, mas não menos importante, vou botar aqui em amarelinho nosso residual de bobina. Ok, perfeito. Residual de bobina é a sobra de energia, né? Então vamos lá, olha que interessante. Todo diagnóstico de ignição, você não pode se basear apenas pelo cilindro que está falhando. Eu expliquei no vídeo passado como é que eu testo central, comparando, né, o gráfico dos 4 cilindros ou dos 3 cilindros. E o tempo de queima é a mesma coisa. Hoje existem enciclopédias que já têm o tempo de queima padrão dos carros, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com osciloscópio, não tinha. E tinha que ser um diagnóstico mais no carro, com mais interpretação, com mais afinco, porque tinha menos informação disponível. Então hoje você tem mais informação disponível e você pode estar entrando, por exemplo, num Doutorier, num Simplo e de Catec e ir atrás, né? Qual é o tempo de queima padrão deste carro? Se o tempo de queima padrão deste carro, vou botar aqui por exemplo, se o tempo de queima deste carro é 2 milésimos de segundo e o meu carro está com 1,2 milésimo, então eu tenho um problema aqui. Mesmo que o carro não esteja falhando, ele pode estar com alto consumo, ele pode estar com um baixo rendimento, né, por conta desse tempo de queima reduzido. Então isso é importante a gente entender, né? Se o carro está falhando, beleza, é comparativo, é muito fácil. Você vai comparar os 4 cilindros, o cilindro que tiver com um tempo de queima menor, lá está a sua falha de ignição. Mas beleza, quer ver? Eu não tenho de Catec, eu não tenho Doutorier, eu não tenho Simplo, não tenho nada. Aí eu não posso diagnosticar a ignição pelo osciloscópio? Pode. Aí você vai usar a tática que eu acabei de explicar, que é comparação. No vídeo passado eu expliquei como comparar o tempo de carga, né, o pulso da central na ignição. E quando a gente não tem uma enciclopédia, a gente vai comparar o tempo de queima pelos cilindros vizinhos também. Principalmente para quando a gente tem um carro falhando, né? Se não é um carro falhando, se é um carro, por exemplo, que você vai fazer uma manutenção preventiva, aí eu indico ainda você utilizar a quilometragem para vender o sistema de ignição, caso você não tenha o tempo padrão daquele carro. Deixa eu te explicar, vamos lá. Para ficar bem claro, bem definido, bem audível. Ó, se o meu carro está falhando, eu vou comparar o tempo de queima
dos cilindros. Beleza. Então é muito fácil. Por exemplo, eu tenho um cilindro falhando. Se for ignição, um dos cilindros vai estar com tempo de queima reduzido, encurtado, né? Agora, se o intuito de eu estar testando ignição for preventivo, aí eu preciso ter uma comparação, né? Então, ó, vou comparar com um sinal bom. Então, aí eu tenho que ter um comparativo. Eu tenho que saber, ó, esse carro trabalha com 2 milésimos, certo? Porque olha só, como eu expliquei, sempre que eu tiver falha de ignição, vai resultar no tempo de queima. O que acontece? Essa tensão de disparo, que é a ruptura dielétrica, significa o quê? Quanto mais resistência eu tiver, mais tensão eu vou precisar. Então, se eu tiver vela ruim, cabo ruim, se eu tiver bobina ruim, aumenta a resistência, aumenta a tensão de disparo sobe. E o legal é que a tensão de disparo, ela está fielmente ligada com o tempo de queima. Isso é, deixa eu excluir, deixar esse aí que não quer sair, né? Olha só, imagina a seguinte situação aqui comigo. Eu tenho uma coisa aqui ligada no tempo de queima, tem uma coisa aqui, aliás, na tensão de disparo, e tem uma coisa ligada aqui no tempo de queima. Imagina que eu tenho uma cordinha ligando esses dois carinhas. E aqui eu tenho rodando uma engrenagem, né? Quando nós aumentamos a tensão de disparo, nós diminuímos o tempo de queima. Então, por isso que toda vez que eu tiver uma vela ruim, um cabo ruim, vai aumentar a tensão de disparo e vai diminuir o tempo de queima. É por isso que o meu diagnóstico ele é sempre pelo tempo de queima, ok? Sempre que eu tiver falhando ignição, eu vou ter encurtamento no tempo de queima. Anota isso, sempre. Se não está tendo encurtamento, por exemplo, tu está tendo um motor falhando, mede a ignição dos 4 cilindros, todas estão com o mesmo tempo de queima, teu problema não é ignição. Só essa dica aqui já vale o like no vídeo agora. Se você não deu like, já dá o like no vídeo agora mesmo, porque tenho certeza que já valeu. Então vamos lá. Eu trouxe um exemplo aqui, como vocês pediram. Este gráfico aqui, ó, é de um cilindro bom. Deixa eu até excluir isso daqui. Olha só. Aqui eu estou com um tempo de 1 milésimo de segundo. Então logo, olha só, aqui eu tenho uma divisão e meia. Então este tempo de queima está com 1,5 milésimo de segundo. É bom ou é ruim? Não sei. Eu vou saber ou pegando uma enciclopédia ou analisando os cilindros vizinhos. Então olha o que eu trouxe aqui para você. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Olha só. Mesmo carro. Então aqui você já repara que aqui está a primeira divisão. Então aqui está o meu tempo de queima. 0,8 milésimo de segundo. Aí o que acontece? Os outros 3 cilindros, deixa eu até anotar aqui, ó. 1 está com 1,5, 2 está com 1,5, 3 está com 0,8, 4 está com 1,5. Tem algum falhando ignição? É óbvio, né? Então aqui a gente consegue ver a falha nítida no sistema de ignição. Tá aqui. Pode ver que temos o encurtamento, tá? Temos o encurtamento. Então, vamos voltar lá para o cilindro que estava bom. Olha só, o cilindro bom, eu tenho tempo de queima de 1,5. Aí a primeira coisa que você vai olhar é se o tempo de carga tá ok. Ó, grava aqui como é que tá o tempo de carga aqui, ó. Olha o tempo de carga aqui, ó. Viu que central não é o problema, né? Então a gente já elimina rapidamente a central aí. Inclusive, essa dica da central é para arrebentar, né, velho? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá achando dos vídeos de ignição. Ó, tempo de carga ok, tanto a altura do sinal quanto também o tempo. E nós temos aqui um encurtamento então, né?
E se você observar, eu tenho um pequeno residual ali. Deixa eu voltar lá para outra. Aqui eu tenho residual mais forte, ó. Perceba que eu tenho residual mais forte. E aqui ainda sobrou um residualzinho, não está perfeito, mas ainda tem, né? Isso é um indício que a bobina ainda sobra potência. Isso não elimina a bobina, ok? Ainda sobra. Botei errado aqui. Ainda sobra. Não quer dizer que não seja a bobina um problema. Tá sobrando energia, mas ainda tem outras coisas, né? Então, beleza, olha só. O diagnóstico, para quem está começando, é assim. Você vai botar o osciloscópio lá, 1,5, 1,5, 0,8. Ó, achei o problema. 1,5. Então, o problema realmente está aqui, certo? Aí, beleza. Vem aquele detalhe, né? Como saber se o problema é cabo, vela ou bobina? E isso é necessário, bastante experiência, bastante prática. É por isso que eu estou trazendo esses vídeos de ignição aqui para o canal para você, para que você tenha um contato antecipado e que você possa compreender melhor o sinal, como que ele se altera, como que ele se modifica. Mas assim, inicialmente, para quem não tem conhecimento, o que vai fazer? O primeiro passo é localizar a falha. Ó, localizei a falha no cilindro 3, bem simples, ó. Pega a vela do cilindro 3 e bota no 1. Por exemplo, aqui, ó, vela. Se tiver cabo, troca o cabo pelo 2. Cabo. E se não tiver cabo, tiver bobina, aí você troca a bobina do 3 pelo 2, por exemplo. Aí você vai ler o osciloscópio de novo. Ah, o problema foi pro 1, então o problema era a vela. Ah, o problema foi pro 2, então o problema era cabo ou bobina. Ah, o problema ficou no 3. Pode ser central. Ah não, Kevin, mas central eu já testei, não é. Então tu trocou a vela e trocou a bobina e ainda continua falhando o cilindro 3 na ignição? Então pode ser junta de cabeçote, pode ser bico injetor, outras coisas. E Kevin, como que eu faço para analisar isso? Fica tranquilo, é só você ir aqui embaixo nos comentários e dizer: Kevin, continua gravando vídeo sobre ignição, que eu vou trazer aqui para você mais gráficos, mais exemplos, mais diagnósticos para você. Beleza? Então, se você está comigo em 2026 e não é inscrito, já clica aqui embaixo para se inscrever, inscreve, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos, todas as notificações novas e se tiver bastante comentário, eu sigo com ignição, senão a gente vai para um próximo assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.